Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da nossa igreja. Nessa série de vídeos a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre o material que nós usaremos no projeto 2 ou 3. Vai ser muito legal, que você vai ter um tempo mesmo de aprendizado, de aprender a mexer um pouquinho no material, em como que a gente usa, como que a gente pode aplicar, como que a gente pode aprender um pouco mais também. E acompanhe aí nessa série de vídeos, eu tenho certeza que a partir de hoje, na lição 1, você vai aprender e vai poder falar para muitas pessoas sobre Jesus de uma maneira muito simples e prática. Tamo junto! Fala pessoal, nós temos aqui então os dois arquivos, tanto o arquivo que você vai enviar para as pessoas, quanto o arquivo que você vai usar como folha-resposta para você ter as respostas, para você estudar um pouco. E esse arquivo ele está dividido em algumas partes. Você pode ver que ele tem um quebra-gelo, onde a pessoa vai dar a sua opinião, a forma que ela entende, aquilo que ela acredita. Então a gente vai estimular um pouquinho a pessoa a se abrir. Você pode ver que eu coloquei uma pergunta aqui, ó. O que você pensa sobre salvação? Qual é a sua opinião sobre a humanidade e Deus? Então, a partir dessa pergunta, você já vai ter uma noção de como a pessoa pensa, do que ela acredita, da forma que ela foi ensinada durante a vida e etc. Logo depois, a gente já vai entrar aqui no tema da primeira lição. O tema é certeza da salvação. O que nós iremos abordar aqui dentro dessa lição? Basicamente, nós iremos explicar para a pessoa o plano da salvação. O plano da salvação ele é a forma pela qual Deus salvou o homem. De uma forma muito simples assim, a gente precisa deixar claro aquilo que Jesus fez na cruz, aquilo que Deus fez quando criou o homem, o que o homem fez em relação a Deus, qual que é o desejo de Deus em relação a isso, qual que é a nossa realidade hoje. Então, nessa lição a gente vai basicamente abordar um todo, assim, um resumo mesmo da Bíblia, passando por vários textos, passando por vários capítulos, passando por vários livros e por aí vai. Essa parte aqui é a lição em si. No final nós temos aqui uma perguntinha também para a pessoa poder compartilhar. Por exemplo, aqui nessa pergunta da primeira lição nós temos aqui: como você imagina a sua vida com Jesus deste momento em diante? Então a pessoa vai poder também abrir um pouco o coração em relação àquilo que ela aprendeu e como que ela deseja aplicar aquilo que ela aprendeu na vida dela. Nessa lição, então, a primeira coisa que a gente vai abordar aqui, nos primeiros 3 itens aqui, é sobre o pecado. O que Adão fez, qual foi o resultado disso que ele fez e etc. Eu já começo aqui te dando uma dica muito importante. Por exemplo, se começou aqui e a pessoa que você está aplicando o estudo, ela tem uma dúvida, e nessa dúvida você não sabe responder, não está escrito aqui, o primeiro conselho que eu te dou é: tome muito cuidado com as fontes que você vai pesquisar, principalmente a internet. Às vezes você coloca uma dúvida que você tem lá no Google e vai aparecer dezenas de respostas lá, dezenas de autores, etc. E às vezes você abre um autor ali que ele não acredita da forma que a nossa igreja acredita, que os nossos líderes, os nossos pastores e etc. Então, o que você pode fazer? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o seu líder, com o seu pastor, peça indicação de um autor. E não fique com vergonha também de falar para a pessoa que você não sabe responder basicamente essa pergunta. Que você pode falar o seguinte: olha, essa pergunta eu não sei a resposta, e na semana que vem, quando a gente estiver respondendo a próxima lição, eu trago essa resposta para você completa, compartilho com você também algum texto e etc. Por quê? Sua principal fonte de pesquisa aqui durante esses estudos precisa ser a Bíblia. A Bíblia ela precisa ser sua principal fonte de pesquisa. Você vê que a gente colocou todas as referências aqui em todos os tópicos. Então aqui o primeiro tópico: Deus nos ama e quer nos abençoar e quer abençoar todos nós. Segundo tópico: todos pecaram e desobedecendo a Deus.
Terceiro tópico, o resultado do pecado é sério. Dentro desses tópicos você vê que nós deixamos o espaço para a pessoa responder e o texto, referência que ela vai poder pesquisar. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela está aqui, ela está entremeada aqui durante todo o estudo. Aqui nós tratamos do assunto do pecado, quanto o pecado ele é sério. A partir do quarto item aqui, nós já começamos a falar sobre salvação e perdão. Então aqui, olha, quem pode ter a vida eterna? João 3,16. Quem pode ser salvo? Atos 2,21. E aqui o espaço para a pessoa completar. Olha, para você ver aqui, rapidamente, como que está a sua versão, a versão que você vai usar aplicando. Olha, quem pode ter a vida eterna? Então a resposta está aqui grifada em vermelho. Toda pessoa que crer em Jesus. Já analisando o texto de João 3,16. Quem pode ser salvo? Quem invocar o nome do Senhor. Já analisando também o texto de Atos 2,21. E por aí vai. Bruno, como que eu faço então? Bom, outra dica muito legal. Você pode pegar essa lição e antes de você se reunir com a pessoa que vai receber essa lição, responda você mesmo. Entre lá, pesquise o texto, coloque sua resposta, escreva lá com as suas palavras. Às vezes até mesmo você pode ter alguma dúvida, então escreva lá também sobre essa dúvida que você pode ter. Mostre lá para o seu líder, pergunte para o seu pastor, use fontes confiáveis de pesquisa e por aí vai. Tire basicamente a maior parte das suas dúvidas, todas as suas dúvidas aí, e depois, se você estiver bem municiado, bem preparado, aplique, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo também vai fazer com que você lembre das coisas para que você possa ministrar sobre a vida das pessoas. É uma coisa que eu aprendi, quanto mais você repete algo, o seu nível de conhecimento ele fica mais aguçado, mais apurado. Você vai estar mais municiado, você vai estar pronto mesmo para responder. Às vezes até os textos, de tanto você aplicar, de tanto você evangelizar, você vai acabar decorando esses textos. É muito legal. Aqui no item 4, a gente então começou a introduzir o assunto perdão e salvação. No item 5, nós vamos falar sobre ninguém pode ser salvo fazendo boas obras, que é uma ideia que está entremeada no pensamento da sociedade, que na nossa relação com Deus envolve você fazer coisas boas. Isso é verdade, todo cristão ele precisa fazer boas obras, fazer coisas boas, porque isso vai demonstrar que você crê em Jesus, é o resultado da sua fé. Mas isso não pode ser o meio pelo qual você vai ser salvo. Se você pensa que você sendo uma boa pessoa, isso vai ser o resultado, isso vai ser o meio pelo qual Deus vai te salvar, é como se você mesmo tivesse se salvando, digamos assim. Você está falando assim, olha, Deus me salva por aquilo que eu faço e não por aquilo que Ele fez. Tá entendendo? Então isso é uma precipitação, isso é uma forma errada de pensar. Aqui em Efésios 2, dos versículos 8 e 9, Paulo deixa isso muito claro. Eu acho muito legal esse texto. Ele fala que a salvação ela não vem de nós, ela é um dom de Deus. Então você não pode ser salvo se você pensa que você mesmo vai se salvar. Não, foi Deus que fez algo por você. Deus ele enviou o Filho dele para te salvar. Então esses textos aqui, essa parte ela é muito importante. Ninguém será justificado ou perdoado por obedecer a qualquer lei. Para ser justificado, todos precisam ter fé em quem? Em Jesus. Aqui Gálatas 2,16 vai completar essa resposta. Só Jesus pode nos salvar. Aqui nós introduzimos o tema acerca de Jesus, explicando mesmo, dando confiança às pessoas que o nome de Jesus salva, que Ele é capaz de salvar e Ele é o único que pode fazer isso.
No sétimo aqui, no ponto 7, nós começamos a falar que precisamos nos arrepender dos nossos pecados para sermos perdoados. Então nós iremos falar do tema arrependimento aqui. O que você pode fazer também é outra dica que eu te dou. Se você tiver alguma história, alguma forma, às vezes até figurativa, de contar, de explicar algum tema, eu acho muito legal também você fazer. Por exemplo, acerca do arrependimento, você pode explicar para a pessoa que é como se uma pessoa estivesse indo do Gama para Goiânia e de repente ela decide pegar o caminho contrário para voltar para o Gama. Então, o arrependimento basicamente é isso. Quando uma pessoa está seguindo um caminho e ela decide pegar um caminho contrário, totalmente diferente daquele que ela estava levando. Ou seja, dar meia volta e voltar, mudar a direção da vida. Essa é uma forma legal de você falar sobre arrependimento. Você pode ter uma historinha, você pode ter uma forma de explicar um assunto para deixar bem claro mesmo, para a pessoa sentir à vontade também e entender qual é o tema que a gente está tratando. Aqui no ponto 8 nós falamos que nós precisamos crer em Jesus para sermos salvos. A gente já começou a falar aqui desse tema aqui atrás, que só Jesus pode nos salvar. E aqui a gente continua falando acerca daquilo que Jesus fez por nós. No ponto 9 a gente fala que nós precisamos confessar com nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Esse texto de Romanos 10, 9 e 10, ele é muito claro acerca daquilo que nós precisamos fazer, que a gente precisa confessar. Outra dica aqui é que nesse ponto você pode pedir para a pessoa confessar. Olha, você crê em Jesus? Ela crê, então repita comigo: eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é meu Salvador. Isso é muito legal também. No ponto 10, nós falamos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós falamos aquilo que o sangue de Jesus representa, o que ele fez por nós. Olha só, quem é justificado dos seus pecados pelo sangue de Jesus será salvo por ele da ira de Deus. O que é que nos purifica de todo pecado? Então a resposta está aqui em 1 João 1,7. A pessoa vai ter que abrir a Bíblia dela, folhear, encontrar as respostas e colocar aqui no espaço em branco. Deus perdoa completamente seus pecados e você nunca mais será condenado por ele. Olha só que legal. Aqui também tem o texto, a pessoa vai poder completar. No item 12, ele é até um pouco maiorzinho e nós iremos falar que a pessoa ela pode ter a certeza da salvação. Você tem muitas formas de você explicar isso aqui, de você deixar claro sobre como a pessoa ela pode ter certeza da salvação. Eu acho muito legal a aplicação que a palavra que Paulo usa sobre o selo do Espírito Santo em Romanos. Ele fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, ou seja, quando a pessoa recebe um selo. Eu não sei se você é da época em que as pessoas enviavam cartas umas para as outras e essas cartas elas recebiam um selo. E uma das coisas mais interessantes disso é que esse selo ele não pode ser retirado, ele não pode ser removido. Uma vez que um local ele é selado, aquele selo ele é para sempre, é uma marca. Então todos aqueles que recebem a marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, é impossível que essas pessoas percam esse selo. Então, quando você crê em Jesus, você é cheio do Espírito Santo, você recebe a marca, o selo do Espírito Santo, e a partir disso, Deus te reconhece através do seu selo como filho de Deus. É impossível você perder esse selo. Bom, eu sei que esse assunto ele demanda, geralmente as pessoas têm algumas dúvidas acerca dele e não vai ter como a gente explicar durante um vídeo simples aqui de como utilizar um roteiro sobre assuntos tão complexos, mas eu volto àquilo que eu te falei. Eu sugiro você perguntar, tirar suas dúvidas com o seu líder, com o seu pastor, se enriquecer mesmo desse material, se encher da palavra de Deus,
estar preparado assim mesmo para responder, porque eu tenho certeza que as pessoas elas querem ter esse entendimento acerca de Deus. E ela vai usar você, vai usar a sua vida para libertar mesmo as outras pessoas. Aqui, ó, não aceite as acusações do maligno quando ele diz que você não tem a salvação. Não duvide das promessas de Deus. A palavra de Deus garante que você já tem a vida eterna. Para finalizar, como eu falei lá no início do vídeo, nós teremos aqui um momento de compartilhamento. A pessoa vai poder compartilhar aí aquilo que ela aprendeu, e também acerca dessa pergunta que eu coloquei. Como você imagina a sua vida com Jesus deste momento em diante? E aqui no final, ela vai ter aqui a cadeira da bênção, a oportunidade de pedir uma oração, colocar alguma coisa diante de Deus e você vai poder orar por ela. Bom, essa foi então a nossa primeira lição, de uma forma muito simples aí. Eu acredito que essa primeira lição ela é muito importante, porque vai ser meio que o cartão de visita para a pessoa continuar fazendo as outras lições. Eu sugiro que você deixe o ambiente muito tranquilo mesmo assim, abra seu coração, deixe a pessoa também abrir o coração dela, não se prenda tanto à resposta simples que vai ser colocada aqui. Às vezes a pessoa ela quer compartilhar, ela quer falar um pouco mais. Lembre-se do tempo também que nós usaremos para aplicar esse estudo. Cuidado para não ficar um tempo tão longo assim de aplicação. Mas basicamente é isso. Ore ao Senhor, que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso aplicando esse estudo. Esteja muito confiante mesmo, que eu tenho certeza que você vai ganhar muitas vidas para Jesus. É isso. Tamo junto. Não se esqueça aí de se inscrever aí no canal da nossa igreja. Ativa o sininho, deixe seu like. E é isso aí. Deus abençoe.